Vocês sabiam que existia um Electra que era mal assombrado? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Em 1987, eu era novinho de empresa. Eu tinha apenas um aninho trabalhando na Varig. Quando você é novo, não tem muito poder para escolher que horário que você vai trabalhar, nem o que você vai fazer. Na verdade, você sempre pega os piores horários e os piores serviços. O horário da madrugada em Congonhas era chamado de corujão. Se trabalhava da meia-noite até as 6 da manhã. E foi nesse horário que eu caí quando eu comecei na Varig. Durante o dia, os Electras ficavam voando na ponte aérea Rio-São Paulo, e durante a noite eles paravam e aí a gente se lascava para arrumar todos para o dia seguinte. Todos os mecânicos iam para o hangar 2, olha a imagem aí, ó, onde se faziam os cheques B e C dos Electras. Cheque B e C são cheques pesados assim de manutenção. Mas quem trabalhava fixo no hangar era um pessoal mais velho. E o horário era diferente. Se eu não me engano, era das 10 da noite até as 7 da manhã que esse pessoal trabalhava. Eu trabalhava em manutenção de linha. Ou seja, eu trabalhava do lado de fora. Não tinha hangar. Era chuva, frio congelante, garoa. E algumas raras vezes, quando tinha um serviço muito ruim dentro do hangar, aí eles colocavam os novinhos dentro do hangar. Por exemplo, troca de motor, troca de hélice. Se bem que hélice era um negócio que eu adorava fazer no Electra. Eu trocava uma hélice em 1h30. Eu era bom nisso. Essa foto aí é do meu acervo. Ela foi tirada numa madrugada trocando hélice com o dito Macumba. Eu sei, você achou o nome estranho, né? Um dia eu conto a história desses apelidos aí do pessoal da aviação. Nas noites de sexta-feira, o lado de fora do hangar ficava forrado de Electras. Porque da frota total de 14 que a Varig tinha, só uns 4 ou 5 ficava lá no Rio, lá no Santos Dumont. O resto vinha tudo para São Paulo, que era a base principal. Com tanto avião assim no chão, era comum, porque não tinha espaço para todos eles, né? Então alguns ficavam lá perto do hangar 4. Olha a imagem de novo aí, ó. Na época, esse hangar 4 era usado como armazém de cargas. E obviamente ficava fechado e abandonado à noite. Para a gente poder trabalhar nos Electras, tinha que ligar uma usina de força, que hoje a gente chama de GPU. E ela ficava ligada para fornecer energia elétrica para o avião, né? E essas pestes faziam um barulho ensurdecedor a noite toda. Olha uma usina aí para você ter uma ideia aí do lado desse aviãozinho. Ó. Quando você era peixe da chefia ou já era antigão, você era escalado para trabalhar nos Electras que ficavam mais próximos do hangar 2. Se você fosse novinho, você ia pegar o avião que estivesse mais longe, principalmente em noites de chuva. Deu para ter uma ideia do clima lá nas madrugadas de Congonhas, né? Além disso tudo, os mais velhos contavam algumas histórias de terror. Eles diziam assim, ó: cuidado com o VJ Nair, ele é mal assombrado. Dá para ouvir barulhos estranhos dentro daquele avião. Às vezes dá até para ouvir uma pessoa gemendo. Uma vez o Chaguinha saiu correndo depois de ouvir vozes e nunca mais entrou naquele avião. Vocês acham que eu acreditava naquilo? Ó, contar uma coisa para vocês. Claro que eu acreditava, meu. Quando era o Juliette November que ficava parado lá em frente ao hangar 4, dava até um frio na espinha de ir até lá. Porque a maioria do movimento da noite, né, onde ficava a maioria dos mecânicos, inspetores, os chefes, era tudo perto do hangar 2. Então, conforme você ia andando lá pro hangar 4, então você passava pelo hangar 3, aquele barulho dos aviões e das usinas já iam ficando para trás. Os outros mecânicos. Quando você chegava no hangar 4, era solidão. Era só você, o Electra e a usina fazendo um barulho ensurdecedor. A iluminação também lá perto do hangar 4 não era muito legal. E aí ficava ali você e o VJ Nair. VJ Nair é como chamavam, né? Porque o correto mesmo é Juliette Novembro. E aí o Juliette Novembro ficava te olhando, você olhando pra ele, aquela usina, e aí você tinha que subir
para fazer manutenção. E aí você pensava assim, se acontecer alguma coisa e eu gritar, ninguém vai ouvir, porque só tem a usina, o avião e eu. E tem mais um detalhezinho que eu não contei. Essas usinas, pelo fato delas passarem a noite toda trabalhando, a manutenção delas não era tão boa e elas não eram muito confiáveis. Então, às vezes, elas desligavam sozinha, deixando o avião todo no escuro. Você dentro do Juliette November, longe de tudo. Quando a usina caísse, eu te garanto que não ficava um dentro do avião. Você sai voando por causa dessas histórias todas que o pessoal contava. E vou falar, ó, quando eu estava sozinho nesse avião, o Electra, a porta dianteira dele ficava atrás do cockpit. Então você entrava e depois ainda tinha que andar por um corredor até chegar no cockpit. Quando eu tinha que fazer os cheques lá nas manelas, o cheque de cockpit, o inspetor, e você sozinho naquele avião, longe de tudo, toda hora você tinha que dar uma olhadinha para trás assim para ver se não tinha alguma voz te perseguindo. Dava a impressão que realmente tinha alguém te observando naquele avião. O que seria isso? O Juliette November tinha a própria história dele, que é de onde saíram essas histórias que o pessoal contava pra gente. Esse pessoal mais velho dizia que um sequestrador tinha sido morto dentro do November. Por isso que a gente ouvia vozes e gemidos no interior do avião. Mas seria verdade que um Electra tinha sido sequestrado? E além disso, o sequestrador, será que ele foi morto na cabine do avião? E não é que é verdade? Em 30 de maio de 1972, o Juliette November ele foi fazer o voo 131, decolou de Congonhas e ia para Curitiba. Algum tempo depois da decolagem, um sequestrador invadiu o cockpit armado com uma bereta, apontou para a cabeça do copiloto, que acho que era o Major Rebelo, e jogou um bloco de anotações no colo do comandante, que era o comandante Caldeira. Nesse bloquinho de anotações estavam as exigências do sequestrador: 1.500 cruzeiros e 3 paraquedas, e garantias de que não teriam retaliações. Esse sequestrador era maranhense, o nome dele, Grenaldo Jesus da Silva. Ele tinha sido um dos 1.500 marinheiros que foram expulsos das Forças Armadas em abril de 64. Precisa lembrar que o golpe militar ocorreu em março de 64. Aí em abril teve a rapa nesse pessoal. Esse provavelmente foi uma das motivações do sequestro, mas não é muito claro ainda hoje isso. Mas enfim, o Electra retornou para Congonhas, pousou e ficou mais de 5 horas com os motores virando. Enquanto isso, ocorriam as negociações para libertar os reféns, que eram os passageiros e os tripulantes. 3 paraquedas, o dinheiro em uma sacola e o avião reabastecido era o que o sequestrador queria para liberar os passageiros e fazer o avião decolar novamente. Seria possível pular de paraquedas de um Electra, que nem o D.B. Cooper fez com o 727? Aliás, essa é uma boa história que eu ainda vou contar. Mas sim, se o Electra tivesse abaixo de 3.000 metros de altitude, em velocidade reduzida, era só abrir a porta e pular. Então é possível pular em paraquedas dos Electras. Os pilotos, enquanto ocorria tudo isso, eles não sabiam quantos sequestradores tinham a bordo, porque o Grenaldo ele sempre falava no plural. Ele falava nossas exigências, nós, 3 paraquedas. Então eles não sabiam quantos eram. Mas os tripulantes perceberam que o sequestrador não entendia muito bem as comunicações com a fraseologia que se usa na aviação. E aí eles começaram a falar com a torre usando esses jargões que a gente usa na aviação. E ao mesmo tempo eles estavam passando mensagens para o pessoal da torre. Na torre de controle de Congonhas, quem estava comandando a negociação era o brigadeiro Délio Jardim de Matos, que depois esse cara viria a ser ministro da aeronáutica nos governos do Geisel e do Figueiredo, na ditadura. Como o Electra, quando ele decolou, ele tinha 3 horas e 30 de autonomia, os pilotos pensaram assim, a gente precisa que consuma rápido esse combustível, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui com esse motor em marcha lenta. Então eles passaram os motores do Electra tudo para uma velocidade mais alta para consumir mais rápido o combustível enquanto eles negociavam. Enquanto isso, os negociadores ficavam toda hora dizendo que o dinheiro já tinha saído do tal lugar, os paraquedas já estavam chegando e que estava demorando por causa do trânsito de São Paulo. Aí foi entardecendo, e aí quando anoiteceu, os motores
apagaram por falta de combustível. E aí a comunicação com a torre cessou. Aí o piloto conseguiu falar para o sequestrador que ele precisava de uma usina de força. E aí os negociadores pediram a libertação dos passageiros para entregar o dinheiro e os paraquedas. E fizeram dessa maneira. Todos os passageiros saíram, os comissários saíram e ficou o sequestrador e a tripulação. E aí colocaram o paraquedas e o dinheiro na escada do Electra. Aí o comandante Caldeira, ele teve a ideia de dizer para o Grenaldo que a porta traseira estava indicando aberta no painel. E aí ele tinha que ir lá verificar. E aí ele foi até lá com o mecânico. Enquanto isso, o comandante e o copiloto, eles bolaram um plano, que é, quando o cara voltar, ele vai vir com a arma apontada para a cabeça do engenheiro de voo. Então, na hora que o engenheiro de voo entrar, a gente fecha a porta da cabine e sai pelas janelas laterais do Electra, porque o Electra tinha uma corda para resgate. Então, enquanto os caras iam lá atrás, eles abriram a janela e jogaram já a corda para o lado de fora. O plano deles funcionou direitinho. Quando o sequestrador veio voltando com o engenheiro de voo, a arma apontada para a cabeça, na hora que o engenheiro entrou, os dois fecharam a porta com tudo, já pularam pela janela segurando a corda e... pernas para que te quero. Nesse momento, os agentes do DOI-CODE, procurem se informar sobre isso, invadiram o avião e jogaram bombas de gás lacrimogêneo. Só que encontraram o sequestrador morto. A versão oficial é que o sequestrador se suicidou com um tiro na nuca, aqui atrás. O Grenaldo foi enterrado como indigente no cemitério Dom Bosco, que é onde tinha uma vala, lembra uma vala comum? Isso aí passou umas notícias falando de uma vala que foi encontrada em Perus. A alçada dele, o corpo dele foi enterrado lá. Já o assombrado J. Nair foi o segundo Electra com que eu fiz a travessia de Recife para o Oceano Atlântico até a Ilha do Sal para ir para o Zaire, que hoje se chama República Democrática do Congo. Só que ele já tinha sido matriculado como 9 Quebec Charlie Delta India, que é essa plaqueta de identificação aí do painel, que eu tenho e guardo como recordação até hoje. A travessia desse Juliette November foi muito complicada, deu muita pane e até deu um cancelamento em Recife na primeira etapa do voo. Mas isso aí fica para outra história que eu conte, porque essa história também vai estar no meu livro com muito mais detalhes. Infelizmente, o 9 Quebec Charlie Delta India não voa mais. Ele se acidentou em 1999, ficou totalmente destruído e no acidente morreram os 7 tripulantes dele. Essa história vale um joinha? Então compartilhe com seus amigos aí no Facebook, no Twitter e ajudem o canal a continuar contando histórias, porque eu também estou curtindo contar essas histórias. E eu sei que vocês estão gostando pelos comentários. Legal? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.